TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. O tema que nos propomos hoje abordar, sentimos que é por mais importante para todos aqueles que pretendem não só utilizar melhor as suas faculdades, as suas capacidades no âmbito da sensibilidade, no âmbito da mediunidade, no âmbito da ajuda fraterna, no âmbito da ajuda espiritual, mas também é uma abertura à compreensão daqueles que se preocupam também em investigar, em de alguma forma encontrar bases de sustentação científicas para o processo da mediunidade e daí também para a comprovação de um dos pilares fundamentais da doutrina espírita e que é exatamente a comunicabilidade dos espíritos. O grande poeta português, Fernando Pessoa, tinha uma colocação muito interessante a propósito destas questões do pensamento e da força mental. Ele dizia que a maioria pensa com a sensibilidade e que ele sentia com o pensamento. Para o homem vulgar, sentir é viver e pensar é saber viver. Mas para ele, pensar é viver e sentir não é mais do que o alimento do pensar. Isto parece-me uma colocação filosófica incompreensível, mas tem muito a ver com a força do pensamento que emana do espírito e não, como muitos entendem, que a força do pensamento provém do cérebro, do exercício físico, de uma faculdade física, que alguns cientistas consideram que realmente é o que é real e que a parte que respeita ao espiritual é pura invenção, é pura imaginação. Alguns hoje vão já pensando que não, que de facto tudo se começa a emitir através do espírito e a circular em correntes contínuas através do perispírito e do corpo físico que exterioriza essas ideias e esses pensamentos. É claro que nós temos que ter a noção de que os tempos são para a análise das questões de uma outra forma. Muitos ainda hoje, e também ao longo dos últimos decénios, e até mais de um século, se entendia que a mediunidade, o exercício mediúnico, a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, era efeito de uma ação dos espíritos que chegava ao ponto de entrarem dentro dos corpos dos chamados médiuns e daí passarem a agir, passarem a manifestar a sua presença. É claro que Kardec, não há notícia, tenha falado nisso, tenha falado num tipo de mediunidade de incorporação. No bom português, incorporação quer dizer que se relaciona com o corpo num sentido de entrar dentro de o prefixo in, assim mais ou menos o refere. Todavia, que a palavra correta é usada na doutrina espírita é psicofonia, ou a fala psíquica, ou a fala espiritual. Uma vez que psique não é mais do que a palavra grega que significa alma ou espírito, alma enquanto espírito no corpo. É claro que, posta esta questão desta maneira, como é que se processa todo o circuito, toda a corrente entre o espírito e o corpo, que poderá ser, e a exteriorização do corpo, que poderá ser do próprio, da própria pessoa em si, pois que todos nós somos espíritos, mas poderá ser de terceiros, desde que aquele que detém, digamos assim, a capacidade de exteriorizar as ideias, se disponibiliza a servir de instrumento, e, portanto, permita que, de facto, o espírito, segundo ou terceiro, se possa comunicar através dele. Então nós vamos começar aqui a abordar a questão, exatamente, da sede do pensamento físico ou da sede da exteriorização física. E nós sabemos que o sistema nervoso está por trás de tudo isso. O sistema nervoso é uma complexa rede de circuitos elétricos, circuitos magnéticos, também químicos, de correntes elétrica ou magnética ou químicas, que depois se projetam por todo o organismo e que têm, por vezes, uma ação de receptividade ou de recepção de ideias exteriores e, por outras vezes, espelha ou exterioriza pensamentos da pessoa para o exterior. Portanto, é como poderíamos chamar, em termos de comunicação, uma fonte de emissão e de recepção, de emissão de pensamentos e de recepção de pensamentos. E é a partir daqui que nós começamos a analisar o sistema nervoso central e vamos ver como se exterioriza ou se justifica, ou se justificam essas correntes através daquilo que são as células nervosas. Alguns entendem. São as únicas células do organismo que não são substituídas ao longo da vida física. Não morrem, podem adormecer.
E são, de facto, células fundamentais. São as células nervosas, são aquilo que hoje conhece perfeitamente, que são os neurónios. Então, o sistema nervoso central é constituído, de facto, por uma rede muito importante, uma rede aparentemente muito complexa, de nervos, de terminais nervosos, também de ligações às células nervosas, como se fosse quase, se fôssemos acompanhar a ligação entre uma célula nervosa ou um neurónio e todas as outras, que são trilhões de células que constituem o nosso corpo físico. O nosso corpo físico. É evidente que todo este sistema está mais ou menos considerado como sendo uma rede muito complexa de células nervosas. Aquilo que, em termos de ciência, se conhece como os plexos. Os plexos são as redes compactas de células nervosas que se entrecruzam abundantemente em conglomerados. Claro, tudo isto percorre desde o cérebro, podemos dizer que é assim a central de toda esta comunicação, e todo o resto, todos os terminais do organismo, até às unhas dos pés. É claro que, comecemos agora pela constituição do cérebro. Sabemos que há várias, não vamos agora pormenorizar, enfim, porque não se trata hoje de uma abordagem, enfim, num curso científico ou num curso de formação para universitários. Trata-se apenas de uma abordagem o mais simples possível, para que aqueles que hoje utilizam no dia-a-dia ou utilizam também nas suas reuniões, participam nas casas espíritas, possam de alguma forma basear aquilo que é o seu trabalho, aquilo que é a sua ação em prol do pessoa humana, em prol do ser que muitas vezes busca socorro sem saber onde nem como, mas que se encontra numa casa espírita e onde deve sentir, de facto, essa proteção, essa ajuda, esse auxílio. E precisamos daqueles que desenvolvemos essa tarefa de auxílio e de socorro, de saber, de compreender como é que tudo isto se processa. Por exemplo, começando pelo passo magnético, como é que o passo magnético age? Como é que a transfusão de energia, a transmissão da nossa força mental, a transmissão do nosso querer, do nosso sentir, se processa na direção daquele que busca socorro e, naturalmente, daquele paciente em quem nós pretendemos incutir essas vibrações de serenidade, de paz e até de esperança. Então, o nosso cérebro é constituído por peças fundamentais. É claro que nós sabemos que é cérebro, cerebelo, bulbo raquidiano, aprendemos assim nos bancos da escola. Mas agora, o que é o cérebro? Quais são as partes que são importantes considerar no cérebro? É claro que vai mais ou menos hoje sendo o consenso geral que as afirmações de André Luiz há uns 60 anos atrás são uma realidade complexa, mas perfeitamente compreensível. Nós temos no centro da cabeça uma glândula que é, por assim dizer, o comando geral. O comando geral de todo o organismo, mas também é o órgão fundamental da recepção e da emissão de pensamentos, que é a glândula pineal, também chamada na ciência epífise. Esta glândula centrada no centro, enfim, o reforço no centro do cérebro, como estamos a dizer, o centro nevrálgico de todo este complexo rede de neurónios, de nervos, de terminais nervosos. É claro que ela situa-se num campo, numa zona chamada o tálamo. E depois temos também uma outra glândula muito importante, muito fundamental, que é aquela que se encontra poucos centímetros à frente da glândula pineal e que é a glândula pituitária, ou também conhecida como a hipófise. Estas duas glândulas residem aspectos fundamentais para nós podermos compreender como é que, por vezes, há, clinicamente falando ou medicamente falando, as convulsões, os ataques epiléticos e não se situam propriamente diretamente na glândula pineal, mas na hipófise. Outras vezes há manifestações de sensibilidade, de mediunidade, que ou melhor, que se manifestam mais pela epífise e não pela hipófise, embora às vezes haja as duas situações. Quer dizer, há médiuns que também são epiléticos, mas há epiléticos que podem não ser médiuns. E esta duplicidade leva-nos a perceber como é importante, por vezes, nós sabermos que alguém que está, por exemplo, com um ataque epilético, não tem nada a ver com a mediunidade, mas que muitas vezes alguma ação mediúnica, alguma manifestação de mediunidade pode dar a ideia que se trata de um ataque epilético e não ser.
E outras vezes pode ser as duas coisas. Pode ser uma manifestação mediúnica ou pode ser também uma manifestação de alterações físicas dessa glândula que é a hipófise ou glândula pituitária. É claro que há outros aspectos, como o córtex cerebral, como o corpo caloso. Este é aquele corpo que é o meio do cérebro na direção na frente para a retaguarda, estabelece a ligação entre os dois hemisférios, o direito e o esquerdo, sendo que é importante perceber que há determinadas reações do lado direito que se manifestam no lado esquerdo do corpo e outras reações do lado esquerdo do corpo que se manifestam no lado direito. Isto é importante, por exemplo, porque nós, quando fazemos, por exemplo, um tratamento espiritual, um tratamento magnético, vibracional, ectoplásmico, sobre alguém que teve um AVC e cujas consequências se notam no lado direito, que a ação importante e fundamental a prestar é sobre o lado esquerdo do cérebro, porque é exatamente nesse sentido que se dão os efeitos de determinadas causas muito complicadas. É evidente que todo este sistema, depois projetando-se pela coluna vertebral e por aí fora, comandam uma série de glândulas que são muito importantes e que é necessário a gente perceber. Eu recordo-me quando éramos crianças que nos bebés, e a gente via às vezes os pais dizerem não mexa na moleirinha, não mexa na moleirinha, que é exatamente uma zona do cérebro, que é a última zona a fechar depois do período do nascimento físico, é uma zona do cérebro que tem a sua projeção exatamente na vertical, exatamente nestas duas glândulas, a pineal e a hipófise, a glândula pineal e epífise ou hipófise. E é evidente que deve ter alguma relação de lógica, de racionalidade, naquilo que nós perspectivamos agora abordar neste tema. Depois, essa zona depois, é claro, comanda, dirige, controla tudo o resto que por isso espalha de glândulas e de órgãos. Porque todo esse sistema nervoso que percorre desde a cabeça até os pés se vai projetando, como dissemos, em correntes eletromagnético-químicas que vão pela espinal medula abaixo e irradiando depois da coluna para todas as partes do corpo. E é importante considerar essa questão, porquanto é exatamente sobre a coluna que passam toda essa rede complicada de nervos que depois vai direcionar, sempre através de neurónios, para todos os órgãos. Mas é importante referir que, às vezes, se compreende que os chakras, ou os centros de energia do organismo, começam logo por ter o primeiro no chamado coronário ou nessa zona da coroinha, nessa zona da moleirinha, como se dizia às crianças, e que tem a ver exatamente com a pineal e a hipófise. Depois, é evidente que tem outra zona, né, muito importante, que é a zona frontal, que tem alguma relação com a vista, com a visão. E depois temos outra zona fundamental, que é outra glândula fundamental, que é a tiroide e as paratiroides, que se localizam, grosso modo, na zona laríngea, na zona da garganta, para ser mais claro. E essas duas glândulas são muito importantes no metabolismo celular, e por isso é que em muitos casos em que a pessoa ou engorda muito ou emagrece muito, tem a ver com o mau funcionamento dessa glândula, da tiroide, naturalmente das associadas, que são as paratiroides. Depois, uma outra, é só para dizer que tudo isto está circunscrito, ou tudo isto está comandado pela pena pineal. Mas uma outra glândula que praticamente a ciência não dava nenhuma atenção, que é o timo, localizada na parte do externo, na parte superior do externo, mas que vai considerando-se hoje que tem uma importância fundamental. E vejam como nós, ao abordarmos estas questões, vamos depois justificar, ou melhor, encontrar justificação plausível e palpável naquilo que são as correntes energéticas que o passista, que a pessoa que transmite a energia, pode saber ou pode compreender os efeitos que daí se venham a notar nas pessoas que são muitas vezes perturbadas fisicamente e naturalmente por arrastamento, perturbadas espiritualmente, porque é através dessas zonas que os espíritos se manifestam de acordo com a debilidade de cada um. Depois é evidente, nós descendo, vamos encontrar as suprarrenais, não é? Tem uma ação também diretamente relacionada com toda esta filtragem do organismo. E depois temos, além das suprarrenais, temos também as glândulas, ou melhor, o órgão, o pâncreas, que tem também alguma relação com tudo isto, e que é importante também considerar. O sistema glandular também, digamos assim, coordena e também influencia toda esta problemática dos órgãos, agora transformado também no fígado.
o pâncreas e o fígado, estão perto um do outro. Depois também a zona digamos assim, do estômago, que tem a ver com o processo alimentar, e todas estas outras glândulas aqui à volta têm a ver com isso. E depois também uma glândula muito importante, que é realmente o baço. O baço é um órgão muito importante, que é o baço, porque o baço é também um órgão que no organismo filtra o sangue e é responsável, por exemplo, por o sangue ser mais denso ou ser menos denso, por filtrar as células mortas ou não a filtrar, e isso ter como consequência mau funcionamento orgânico, mau funcionamento ao nível do aparelho circulatório e com consequências naturalmente problemáticas na saúde, na vida das pessoas. Isto para considerar que depois, na ordem da genética, na ordem, digamos assim, muito importante, que é a vida, as glândulas sexuais, sejam as glândulas, os ovários, sejam, enfim, quer dizer, depois a parte testicular, que tem a ver também com a genética. Portanto, é perceber como esta ligação geral entre todas estas glândulas e órgãos é fundamental para o equilíbrio orgânico, para a estabilidade orgânica, que naturalmente terá que ver também com alguma alteração de comportamento, alguma alteração na sensibilidade. Nós viemos agora ver, porque há aspectos muito importantes que importa considerar, ver esta relação e alguns pontos muito importantes. Quando falei há pouco no timo e que se coloca ou que se localiza sobre o externo, na parte superior, nós vamos encontrar aqui também um aspecto muito importante a considerar, que é exatamente a zona onde se formam as células sanguíneas, onde se formam as células sanguíneas, onde são criadas as células sanguíneas. Curiosamente, na mesma zona em que está essa glândula, esse timo, que tem uma importância hoje já considerada grande, que é a questão do combate às infecções, do combate às viroses. O timo fabrica, ao longo pelo seu funcionamento, umas glândulas que são, digamos assim, que comem os vírus. Cada vez que o organismo recebe qualquer ação de virose ou qualquer problemático infeccioso, essa glândula fabrica umas células que combatem esses vírus. Vejam como na questão da projeção, digamos assim, vibratória, da projeção ectoplasma, na projeção das energias, esta ativação nesta região do externo é fundamental. Mas, partindo de cima para baixo, vejam como é importante a projeção energética, a projeção, digamos assim, dos fluidos, dos fluidos curadores, como é importante desde o coronário, desde o cérebro, desde o alto da cabeça, passando pelo frontal dos olhos, passando pela laringe, ou pela tiroide e paratiroides, e depois descendo por aí os vários órgãos. Sendo que, ainda no externo, onde está o timo e onde está também a fabricação das células sanguíneas, está ligado também o coração, que é bomba, que realmente, depois, vai distribuir todas essas células sanguíneas pelo organismo e vai, se não houver o bom funcionamento do baço e do fígado, que são órgãos de filtragem, vai, com certeza, produzir doenças, produzir problemas, que muitas vezes, é claro, aparecem associados ou aparecem com a associação de problemáticas espirituais da influência exterior. É claro que gostaria aqui de falar nesta questão da filtragem, porque ligado a estes órgãos de filtragem, que são o baço e que é o fígado, naturalmente que aparecem também os rins, por onde passa a filtragem do sangue e, portanto, em determinadas circunstâncias, quer dizer, a filtragem de determinados elementos que provocam, por exemplo, os cálculos renais ou que provocam também as pedras no fígado. Toda esta relação, depois nestes circuitos aparentemente complexos, tem que ver, naturalmente, com o órgão de comando, com o órgão central de comando e coordenação, que é a glândula pineal. É esta questão que nos leva a dizer que aquelas pessoas que têm, digamos assim, que abraçaram a vontade de ajudar aqueles que sofrem de qualquer problema, físico ou espiritual, devem ter um conhecimento mínimo destas razões, porquanto, naturalmente, quando se trata da transmissão de energia, há zonas de passagem dos terminais por onde sai a energia, que sejam os dedos ou através das mãos,
que há que ter em consideração as razões objetivas e as razões lógicas para colocar as mãos de uma determinada forma na direção desses centros de força ou desses centros de entrada de energia, conhecidos normalmente como chakras. Chakra é uma palavra oriental, é sânscrito, que não é propriamente a palavra na nossa língua. Poderíamos dizer que a forma correta na nossa língua de dizer são centros de energia, de força, que naturalmente podem emitir essas energias ou podem recebê-las. E daí que, por exemplo, só para dar um leve exemplo, a medicina, os médicos hoje fazem os seus diagnósticos por zonas, sem terem em linha de conta estes centros de força e estes centros de energia. Embora nós, estabelecendo um paralelismo e uma análise mínima, vamos considerar que realmente é através desses centros de energia ou centros de entrada ou de saída de energia que entram os fluidos negativos ou que podem entrar os fluidos positivos. E se entram os fluidos negativos, vamos supor, na área abdominal, naturalmente temos aqui várias possibilidades de origem, seja no fígado, seja no pâncreas, seja no mau funcionamento do baço, seja no mau funcionamento renal. Evidentemente que hoje nós assistimos, por exemplo, no diagnóstico médico e depois no encontro de determinados antídotos ou determinados medicamentos para combater essas alterações ou essa malformação, nós vamos ver que muitos médicos receitam antibióticos de largo espectro, isto é, antibióticos que dão para várias coisas ao mesmo tempo, que vão para várias doenças ao mesmo tempo. Quando, em boa verdade, e raciocinando apenas um pouco, nós deveríamos sentir que para cada doença um medicamento e, naturalmente, era necessário saber se é do pâncreas, se é do fígado, se é do baço, de que a pessoa se sente determinado mal-estar e, portanto, tem determinadas causas ou determinadas dores que sente e que às vezes não sabe explicitar, mas também a medicina não sabe definir. E vamos só dar mais um pequenino exemplo, que é, por exemplo, as análises sanguíneas, que podem dar, por exemplo, um processo infeccioso no corpo, mas que não podem dizer exatamente se é, se é no estômago, se é no baço, se é nos intestinos, se é nas pernas, onde é que está localizado esse problema infeccioso. Dá uma ideia de que organismo tem esse problema infeccioso, mas depois é conforme a pessoa se queixa, seja de um lado do corpo, do outro lado do corpo, que mais ou menos os médicos vão identificando a doença e muitas vezes não acertam, porque muitas vezes os medicamentos receitados não dão resultado, mudam de medicamento e por aí diante. Então, começando de facto desde o cérebro por aí abaixo, nós vamos ver os condutos, os condutores, por onde passam realmente as vibrações ou quando passam os circuitos do pensamento. Cada vez que nós sentimos, por exemplo, um dedo do pé a doer, fruto de uma pancada qualquer, é no centro do cérebro que se capta, ou que é analisado o problema. Mas há um grupo de cientistas na área da física quântica que fez um estudo muito profundo sobre a depressão e sobre realmente os efeitos da depressão no ser humano. E percorreram, de facto, os seus estudos, percorreram várias áreas, percorreram vários campos e chegaram à conclusão que tudo aquilo que se passa à nossa volta é captado pelo cérebro. E, portanto, era urgente definir o que é que no cérebro fazia essa captação e fazia essa análise. E tem colocações muito curiosas sobre o assunto, que adiante viremos, e vamos ver que, de facto, há sempre uma necessidade de um observador que analisa o que é. Dói-me o dedo do pé. Quem é que diz que é o dedo do pé? A dor pode ser uma dor indefinida, mas nós sabemos que a dor é localizada em determinado sítio. O que é que faz pensar, ou o que é que nos faz concluir que a dor é no dedo grande, é no joelho, é nas costas, é numa mão? Quer dizer, há um observador que faz essa análise, que faz esse discernimento. E é essa pesquisa que eles fizeram que realmente levaram a conclusões brilhantes e extraordinárias no que diz respeito à análise espiritual do tema e que vamos a seguir, então, depois definir. Então, começamos por ver a ligação do cérebro com a espinal medula, através do globo raquidiano, mas o cérebro, para além de ter, digamos assim, o encéfalo, a cabeça, para além de ter o cérebro, também tem o cerebelo. Às vezes a gente não sabe muito bem qual é o cerebelo, é a parte do cérebro que fica localizada atrás da cabeça. A gente não sabe muito bem o que é que aquilo tem a ver com... Nós vemos, por exemplo, dar passo, dar energia, quase centralizada sempre na zona frontal.
desde o coronário, passando por frontal e por aí fora. E não vemos muitos dos nossos companheiros preocupados com o cerebelo. Todavia, o cerebelo é ali nesse cerebelo que se projeta, por exemplo, que se projetam as imagens que os olhos captam. Quer dizer, a tela mental onde se projetam essas imagens estão localizadas atrás no cerebelo. Como também é o cerebelo que é responsável pelo nosso equilíbrio, por nós irmos andar numa determinada direção e não cairmos, não tombarmos, não perdermos, digamos assim, o equilíbrio. Também é o cerebelo. Agora, vejam como é importante, às vezes, a projeção energética. Por exemplo, Jesus impunha a mão sobre o coronário, portanto, sobre a cabeça, e daí irradiava toda a energia poderosa que ele detinha. Nós não temos, nem pouco mais ou menos, essa capacidade, mas temos que ter a noção de que, de facto, há, por vezes, uma projeção energética que é necessário fazer também sobre áreas do cerebelo, porque se ele é responsável pelo nosso equilíbrio, por exemplo, físico, é natural que, se estiver com algumas inferioridades, com alguns limites, que a energia projetada sobre essa zona possa ajudar. Mas essa zona também pode ser receptiva à energia que se projeta pelo frontal ou que se projeta pelo coronário. Mas quem está a fazer essa projeção energética deve saber que pode dirigir essa energia pelos circuitos internos do corpo de quem se está a prestar ajuda. Nós podemos direcionar essa energia para essas regiões. Por exemplo, se a pessoa frequentemente sente tonturas ou se a pessoa tem algumas dificuldades de equilíbrio, nós podemos fazer essa transmissão de energia direcionando a nossa energia para essas zonas, para essas regiões. Então o cerebelo reduz naturalmente alguns sinais produzidos pelo cérebro e provoca reações nas outras partes do sistema nervoso, controlando a coordenação e o equilíbrio. Depois temos, é evidente, outras organizações que importa ter em conta, conhecer minimamente alguma coisa, mas circunscrevamos agora a essa glândula importantíssima que é a glândula pineal. E é aí que muitas razões que a gente pode encontrar, aduzir razões lógicas e racionais, por exemplo, porque é que a pessoa dorme mal, por exemplo, ou porque é que a pessoa dorme muito. Quer dizer, esta situação do dormir muito ou dormir pouco, ou ter alterações no sono, tem muito a ver com o funcionamento desta glândula. Eu recordo-me, em criança, que essa glândula dizia-se que era quem coordenava, quem controlava a sexualidade. E quando nós passávamos a começar a abrir as portas da idade adulta em cada um de nós deixávamos de ter necessidade dessa glândula. Então a glândula como que adormecia e ficava ali em banho-maria toda a vida. Hoje sabe-se que não é bem assim, antes pelo contrário. Essa glândula tem uma função fundamental e importantíssima. Porque é nessa glândula que começam a ser fabricadas determinadas substâncias que são responsáveis por essa questão dos movimentos circadianos ou das alterações do dia e da noite. É aí que se fabrica uma substância a que a ciência designou como melatonina. A melatonina é fundamentalmente sintetizada pela falta de luz. Quer dizer, todo o organismo está tão perfeitamente organizado pela divindade que a ausência de luz solar provoca a fabricação dessa substância na pineal, que é responsável pelo sono. Se essa glândula não funcionar naturalmente, se não fabricar com equilíbrio a melatonina, a pessoa pode ter alterações de sono. Pode ter sono de mais ou pode ter sono de menos. E, portanto, é importantíssimo perceber como é que este funcionamento justifica, por exemplo, que as questões da mediunidade sejam naturalmente relacionadas com a noite. Porque com o dia a pessoa tem de estar desperta para a sua vida física. E à noite pode estar desperta, ou melhor, pode não estar desperta, exatamente para descansar. Mas, como vamos ver, também pode estar, ou não estar desperta, para permitir a utilização, através dessa glândula, dos órgãos de exteriorização das ideias, isto é, da mediunidade. Se essa glândula estiver a fabricar mais melatonina, é mais fácil o médium desdobrar-se e permitir que espírito outro, terceiro, possa utilizar os seus órgãos para se comunicar, para dar a conhecer a sua situação, o seu sofrimento, ou também para dar a conhecer ideias que nós às vezes precisamos de reter e não retemos ou não temos, isto é, de nos esclarecer. Vejam como é muito importante esta questão de perceber exatamente a função prioritária e primordial que é a glândula pineal, a sua função.
É claro que nós vemos que, por exemplo, essa glândula fabrica a melatonina, não, ela sintetiza de uma outra substância que é a serotonina. Eu só queria dizer uma coisa muito importante. Na constituição dos medicamentos antidepressivos, se forem ver, vão encontrar isso, consta exatamente lá serotonina, melatonina, embora sejam substâncias de origem animal, outra, não do homem. Porquê? Porque quando há falta ou excesso, a integração no sistema glandular e também no aparelho circulatório dessas substâncias pode compensar a falta ou o excesso dessas substâncias, provocando o sono ou reduzindo o sono. E é isto que nós precisamos entender. É possível que essas substâncias entrem em equilíbrio sem recurso a medicamentos? É possível. Naturalmente que se aceita que, numa fase transitória, esses medicamentos possam, digamos assim, alopáticos, possam ajudar a estabelecer algum equilíbrio, enquanto o próprio organismo não estabelece esse equilíbrio. O princípio dos semelhantes curam os semelhantes, ou o princípio de que nós temos tudo no organismo e não há necessário inocular nenhum outro elemento, leva-nos a pensar que é possível, ou melhor, é necessário que nós contribuamos para que o organismo da pessoa possa funcionar em equilíbrio. E isso pode ser conseguido através da energia magnética, através do passo magnético. É evidente que há uma situação que às vezes é necessário um tratamento de choque. É necessário que o organismo reaja. E daí que seja fundamental a intervenção médica para, num determinado período de tempo limitado, reduzir os efeitos da falta ou do excesso dessas substâncias. Então é necessário perceber que estas duas substâncias são fundamentais de entender. Quem está a dar energia... Bem, há pessoas que, pela sua humildade, pela sua simplicidade e por muito amor que têm, não se estão a preocupar se é aqui, se é ali. Dão-se, pronto, dão. E depois tudo o resto é também manipulado pelo mundo espiritual de socorro, de auxílio, que nos assessora e que nos ajuda. Mas não faz mal nenhum, principalmente que os responsáveis dirigentes possam saber disso e progressivamente ir ensinando. Porque Jesus dizia que a verdade é que nos haveria de libertar. Então, a serotonina é um neurotransmissor, uma molécula envolvida na comunicação entre neurónios. Quer dizer, a comunicação entre as células nervosas é feita através desta serotonina. A melatonina é um hormônio resultante da segregação ou da secretação da glândula pineal. Então, sabendo isto, não vamos agora, quando estamos a dar um passo, pensar, será que é serotonina? Será que é melatonina? Mas devemos ter a noção de que a falta, a deficiência nestas duas substâncias pode conduzir a fraquezas, a limitações orgânicas que reduzam a capacidade do espírito em reagir, em exercer força mental para travar as influências e, naturalmente, serem a razão para algumas dificuldades de caráter espiritual, que depois se podem transmitir naturalmente ao aspecto físico. Um outro pormenor que eu gostaria aqui de lembrar, para depois desenvolvermos o nosso tema, é que nos processos, e nos exames científicos que foram feitos, nos processos de depressão, e eu gostaria aqui de compor esta palavra depressão, que pode fazer-nos compreender alguma coisa, depressão é uma pressão exercida por algo. A pessoa está debaixo de pressão. Essa pressão pode ser uma pressão interna, um complexo, um arrependimento, um remorso qualquer, interior, de cada espírito que somos, e levar a ter determinadas alterações orgânicas, determinados problemas que se possam abrir a características de caráter espiritual. Mas pode ser pode ter uma outra direção, que é o excesso. Na abordagem, por exemplo, da toxicodependência, nós vamos encontrar determinadas drogas que provocam efeitos para cima ou efeitos para baixo. Excessos ou falhas ou deficiências. Também no aspecto da pressão, nós podemos estar debaixo dessa pressão interna, mas podemos estar debaixo dessa pressão externa. Isto é, exteriormente há pessoas que podem exercer uma força mental, uma força de pensamento sobre nós e limitar as nossas capacidades de reação e provocar determinadas alterações orgânicas que conduzam ao mal-estar físico, naturalmente, agravadas, portanto, por aspecto espiritual. Então nós vamos encontrar duas substâncias importantes nesta consideração, que são a serotonina e a noradrenalina. Já as pessoas quando dizem assim, a adrenalina está com adrenalina, está com atividade ou hiperatividade.
E a serotonina, não é? Responsável, de facto, pelas comunicações entre os neurónios. E, portanto, a pessoa, por exemplo, se as comunicações são lentas, a pessoa começa a estar prostrada. Se as comunicações são intensas e rápidas, a pessoa pode estar excitada e nervosa. Quando estas duas substâncias, serotonina e noradrenalina, entram no processo de equilíbrio, então temos aí a depressão. Temos aí a depressão. Isto é notado pelos cientistas e nós podemos agora pegar nesta constatação científica para perceber como é que determinadas pessoas que demandam ao centro espírita em busca de socorro se apresentam muitas vezes excitadas, não têm paragem, não dão paragem aos seus familiares, e outras estão prostradas, não querem deixar de sair da cama, estão ali permanentemente agarradas ao leito, sem capacidade de reação. Consoante um caso ou outro, nós podemos analisar, face ao problema, se a questão é de uma determinada direção ou se é de outra determinada direção, sendo que, naturalmente, tudo precisa de uma colaboração mista entre aquilo que é espiritual e aquilo que é físico, entre aquilo que é, e é nesse campo de energias que nós vamos agora analisar, entre aquilo que é uma projeção energética que emana do pensamento, que emana da força da pessoa que transmite, do transmissor, da origem, que naturalmente pode ser caldeado e pode ser muito ampliado no aspecto moral, e também a receptividade daquele que está a pedir ajuda, que também precisa estar esclarecido para esse efeito. Consoante o nível cultural de cada pessoa que vem em busca de socorro junto de nós, assim nós devemos também justificar, esclarecer, para que muitas vezes a pessoa não estabeleça uma confusão muito grande na sua cabeça, atribuindo as coisas às vezes a mistérios, a coisas complicadas, a bruxarias e coisas dessa ordem, que evidentemente nós precisamos de esclarecer. Então vamos começar pelo exercício, pelo trabalho do pensamento. O trabalho do pensamento. Será que é difícil nós percebermos que há pensamento? Eu recordo, quando éramos jovens, crianças, que às vezes havia experiências curiosas que a gente fazia, por exemplo, o projetar o nosso pensamento, não é? A gente pensar numa jovem que estaria num determinado sítio, se não tivéssemos outra coisa mais importante a pensar, porque cada vez que a gente pensa noutra coisa que é superior àquilo que estávamos a pensar, mudamos a direção dos nossos pensamentos. Ocorre, por exemplo, nos estudantes a fazer os seus testes de exame, que às vezes estão a pensar na pergunta e a responder na pergunta, e depois vem uma ideia exterior da namorada, de não sei o quê, de uma discussão que tiveram, e essa força do pensamento mais forte apagou a outra que era a mais importante. Então é esta, digamos, alteração na hora da origem dos pensamentos que nós também temos que ter alguma noção e alguma presença de espírito para raciocinar e para pensar. Então, e este exercício, que depois vamos ver daqui a pouco, que é muito importante, mas que é necessário que nós saibamos o que é. Se estiver a dar uma transmissão de energia a alguém e a pessoa estiver a pensar noutra coisa que não aquilo que deve estar a pensar, não recebe nada. Portanto, não está receptiva, está a janela fechada. Vamos supor, a gente está a fazer uma oração. O Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu. Chega a certa altura, está a pensar que horas são, que não horas são, que deixou-se de fazer isto, que esqueceu-se daquilo. Já não está a dar Pai Nosso nenhum. O pensamento, a força do pensamento, não está aí na direção que deve estar, que é, por exemplo, o Pai Nosso, elevar o pensamento. E outras coisas deste género que é necessário fazer. Então, como é que se processa esta ação do pensamento? Quer dizer, eu penso, o filósofo dizia existo. Quer dizer, eu penso e estou a direcionar o pensamento. Eu penso que tenho que ir comprar um suco qualquer, um sumo. Bem, eu estou a pensar que tenho que comprar um sumo, eu estou a pensar no sumo. Onde é que há, onde é que posso ir buscar, qual é o tipo de sumo, estou a exercer, digamos assim, um raciocínio mental. Ora, este raciocínio mental, precisamos saber, isto está provado cientificamente, e este pensamento já é prova científica, embora há 2000 anos Jesus já tenha falado de um pensamento, não é? Embora Kardec, na codificação, há 160 anos, tenha falado no pensamento, só nos anos 60 do século passado, século XX, é que a ciência afirma, então, pronto, está bem, está provado que o pensamento existe e se projeta naquilo que se é chamada a transmissão do pensamento. Mas já no início do século, se tinha provado que, por exemplo, as imagens se projetam. Há uma comunicação visual que se projeta. A telepatia do pensamento, ou a teleimagem, a televisão, ou a teleaudição, a transmissão da ondas rádio, já existem há mais de um século. A transmissão do pensamento é que tem muito menos, não é? Só nos anos 60 é que isso veio a constatar-se. Exatamente numa altura em que havia um problema grave que era preciso resolver. Era o problema das comunicações entre, por exemplo, o fundo do mar, os fundos do mar, o interior do mar e o exterior. Não havia comunicações entre os submarinos, os barcos
da guerra, não havia comunicações. Tinham que vir à superfície, colocar as suas antenas de emissão, os periscópios, e vir fazer as comunicações. E esse problema causava obstáculos gravíssimos em combate, em guerra. Como também, outro problema que foi constatado depois foi a ausência de comunicações entre a face oculta da Lua e a Terra. Os americanos, quando fizeram as naves ir à Lua, na parte obscura da Lua, na parte de trás da Lua, não havia comunicações com a Terra. E este problema, estas dificuldades, levaram a colocar a questão do pensamento. E é na sequência dessa necessidade, digamos assim, de guerra, e muita coisa se encontra depois das necessidades constatadas na guerra, viram-se na necessidade de fazer experiências no domínio do pensamento. Havia já alguns dados concretos, por exemplo, o pensamento era capaz de destruir ou de partir as lâmpadas, o pensamento era capaz de manipular, portanto, os metais, como aconteceu na Guerra dos 6 Dias, com Uri Geller, um soldado judeu, um soldado israelita. Portanto, essas questões vieram fazer com que os cientistas fizessem experiência e, naturalmente, o submarino Nautilus tenha sido um desses casos. Quando os americanos mergulharam na Antártida, o submarino debaixo de água e até debaixo das camadas geladas, e tentaram fazer a comunicação de mensagens através dessa postura, dessa posição do submarino e uma caixa de chumbo fechada onde um sensitivo tentava receber a mensagem debaixo d'água e vice-versa. E as consequências, as conclusões científicas, melhor dizendo, foram reais. Era possível transmitir a mensagem pelo pensamento do fundo do mar para a superfície da Terra. A mesma experiência foi feita com o Collins, um dos astronautas das naves que foram à Lua, e esse astronauta, de facto, era o responsável por essa comunicação mental da face oculta da Lua, o que veio a revelar-se real e possível, e que até, quando Collins desembarcou nos Estados Unidos, vindo do espaço, decidiu abandonar a astronáutica e fundar um hospital de doenças psíquicas, exatamente porque ficou muito perturbado por essa constatação. Era possível que ele, pelo pensamento, se comunicasse à distância e alguém à distância recebesse a sua mensagem. Então, esta transmissão, esta comunicação, fez com que os cientistas chegassem à conclusão que a forma de projetar os pensamentos era como a água do mar, a forma ondulatória. Quer dizer, os períodos as frequências com que os pensamentos iam dando, era exatamente como a água do mar, ou em calmaria quase parada, ou em agitação. Era a mesma coisa que a emissão das ondas magnéticas, das ondas áudio, das ondas vídeo. E elas projetavam-se ou mais curtas ou mais longas, com efeitos mais calmos ou mais excitados. O que leva a concluir que, por exemplo, quando nós estamos super excitados, as nossas reações são curtas, quer dizer, as sensações são ondas curtas, quer dizer, o período em que elas se transmitem é curto. Quando nós estamos calmos, o período em que elas se transmitem são longos e calmos. E tudo isto tem um bocadinho a ver com o tipo de emissão de pensamento. Vamos supor, quando um espírito mau, maléfico, age sobre nós, de violência, de raiva, de rancor, essa projeção mental, essa projeção da sensibilidade do espírito, em períodos curtos, quer dizer, é como se fosse é como se nós estivéssemos a falar com calma, pausadamente, etc., ou estivéssemos a falar, a correr, que muitas vezes não nos fomos capazes de fazer compreender para aqueles a quem se destinam estas mensagens. Então é esta calma ou esta agitação que tem a ver com o estado emocional e que tem a ver com a forma como uma pessoa está. Se nós estamos a dar uma transmissão de energia a alguém que está excitado e nervoso, nós temos que contrapor a essa excitação a calma, a serenidade, para que se caldeiem as duas e a outra parte fique também calma. Ora, é esta compreensão que a gente tem que ter. Mas a pessoa não, a pessoa está prostrada. Não pode a nossa energia projetar-se da mesma forma que uma pessoa que está excitada. Tem que ser ondas, tem que ser projeções mentais diferentes. Para o que está agitado, para acalmar, para o que está calmo, para ativar a sua capacidade de reação. Então, tudo isto é projetado no sistema científico da mecânica ondulatória. Ondas curtas, ondas longas. Depois, há aquelas ondas que nem são curtas nem são longas, que é aquilo em termos, por exemplo, de rádio, por exemplo, se dizem como as ondas médias. E também, já agora, as ondas ultracurtas, que têm um pouco a ver
com experiências que foram feitas já no século passado, nos anos 50, por um casal russo, Kirlian, e que tem a ver com a fotografia da aura, a fotografia do campo magnético de todos os seres vivos e, particularmente, que nos interessa, dos seres vivos dos hominídeos dos homens. Voltemos agora a um aspecto muito curioso que há pouco falamos, que é o tal observador. Os cientistas da física quântica, e não só, chegaram à conclusão que o ser humano, viajando aí por este grande espaço, viajando pela Terra, capta as informações do exterior, não é? Vamos supor, a gente está numa sala a pensar numa coisa e a falar numa coisa. Alguém nos chama de lado. Se a gente está concentrado naquilo que está a falar, não ouve. Não ouve que nos chamam. Mas pode ter a noção, depois, de que durante o desenvolvimento do tema que estava a abordar, que alguma interferência houve. Alguns chamam o consciente e o subconsciente. O consciente e o subconsciente. A gente vai fazer uma viagem de autocarro, uma viagem de trem. Naturalmente que vamos olhando pela janela e vamos vendo as árvores maiores, os animais maiores, os rios maiores, mas há pormenores de menos importância que nós não retemos no consciente rapidamente. Mas podemos ter a noção, algum tempo depois, que vimos qualquer coisa, nesse transcurso, que vimos qualquer coisa que ficou mais difuso, mais distante. Então os cientistas dizem que aquilo que a gente vê, em 84%, é a informação que nós colhemos, que o nosso cérebro colhe. É o que vê. Entra 84% dessa informação, entra pela vista. Depois, pela audição, entra 11%. Vejam a grande diferença. 84% para 11%. Aquilo que a gente vê fixa. Às vezes o que ouve entra para um ouvido e sai para o outro. Há coisas muito curiosas do povo, voz do povo é voz de Deus, dizem, mas há coisas muito curiosas que às vezes a gente constata uma realidade agora científica. 11% pelo ouvido. E o resto dos 5% pelos outros sentidos. É claro que esta constatação não entra em linha de conta com aquilo que o sexto sentido, a pineal ou aquilo que é a manifestação do mundo espiritual, também nos traz como informação. Porque muitas vezes a gente está a ter um pensamento, não é, sobre o que é que vamos fazer neste problema. E de repente vem-nos uma solução. E logo a seguir vem outra solução. E logo a seguir vem outra solução. Nessa amálgama de soluções tem várias procedências. E algumas são nossas, uma outra, e outras são sugeridas pelo positivo, pelo negativo, e baralham-nos às vezes a cabeça sem nos deixar discernir exatamente qual é o caminho a seguir. Então, nessa sucessão digamos assim, de captações de energia, eles chegaram à conclusão de que tinha que haver no cérebro, tinham que encontrar a tal de psique, não é? A psique. Porque hoje nós vemos coisas psicológicas, coisas psiquiátricas, aspectos de psicoterapia, aspectos de outros psicogénese, psico. E psico, pronto, quer dizer. Então eles achavam que havia tal de psique que devia estar localizado a algum ponto do cérebro, que seria o observador. E esses 13 cientistas da área da física quântica, de várias áreas de procedência cultural, acharam que tinham que procurar. Onde é que estava esse observador? A conclusão é somente esta. Não encontramos o observador. Nas suas deambulações e nas suas análises críticas do assunto, chegaram unanimemente à conclusão de que só podia ser o espírito. Só podia ser o espírito o observador. Para nós faz sentido, naturalmente, que estamos a falar, é o espírito que está a pensar, que está a raciocinar, que está a emitir, e é o órgão físico, a boca, que está, digamos assim, a desenvolver o tema. Está a transmitir quase que instantaneamente, não é? Porque nunca é instantaneamente, quer dizer, os microsegundos que separam aquilo que nós, espíritos, pensamos e a exteriorização através da palavra ou através da escrita da ideia, não se conseguem definir, não conseguem limitar no tempo. Mas é evidente que é o espírito que pensa, que ama, que sente, que odeia, etc. É claro que no meio disto tudo, como há pouco dissemos, as várias soluções que nos aparecem num pensamento de um problema qualquer, às vezes há interferências de outros espíritos que falam no mesmo microfone. Vamos supor que o microfone é a pineal, não é? Que é isso mesmo. Nós estamos na pineal a falar e a exteriorizar. Mas podem estar outros a interferir. De uma forma aparentemente subconsciente, podem estar a interferir e de repente nós podemos nos baralhar se essa interferência é mais forte e passar a ser essa interferência, essa ação mais forte do que a nossa, e nós passamos a ser apenas instrumentos
e não serem propriamente os agentes, os autores. Ora, é nesta questão que se centra agora o pensamento e o poder mental. É claro que não é disto tudo, não é? Quando a ciência agora evolui para esse campo, nós às vezes somos um bocadinho, enfim, distraídos e esquecemos muito daquilo que é substancial na nossa doutrina, que é substancial na doutrina espírita. André Luiz, nos da modernidade, já vem falar de tudo isto. Vamos só dar alguns enxertos que eu vou passar a referir. O cérebro da nossa amiga é uma experiência que ele faz, bem relatada nos domínios da modernidade. O cérebro da nossa amiga parece-nos poderosa estação radiofónica, reunindo milhares de antenas e condutores, resistências e ligações de tamanho microscópico, à disposição das células especializadas em serviços diversos. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular e, justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica. É evidente que já leva mais de 60 anos. A obra em que André Luiz aborda estas questões, em trabalhos mediúnicos, quando ele analisa a questão, digamos assim, da comunicabilidade, a questão das comunicações. Não podemos esquecer que a individualidade espiritual da carne mora na cidadela atómica do corpo. Porque nós, espíritos, estamos ligados, de facto, ao corpo físico. E, portanto, toda esta esfera de ligação, pois é evidente que está relacionada com os átomos. Os átomos do corpo físico têm ligações, têm terminais nervosos e têm terminais espirituais. Na ligação dos terminais espirituais ou perispirituais e dos terminais nervosos se fecha o circuito da comunicação, formada por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Claro, estamos a ver aqui o fluido universal, não é? E, portanto, tudo isto tem uma relação de profundidade que a ciência ainda não descobriu completamente. Por enquanto ainda está mais ou menos a ter uma visão materialista, porque, vamos dizer, a ciência é neutra. Os cientistas que pontificam mais, que têm mais tempo de antena e que, enfim, também têm mais possibilidades pelos grandes interesses económicos e financeiros, esses vão dizendo tudo isto, atribuindo tudo ao corpo, tudo à matéria. Mas André Luiz já há mais de 60 anos já falava no assunto, numa forma de análise espiritual, que qualquer dia, então, pois os cientistas vão começar a estudar também em profundidade esta realidade e, naturalmente, a importância da glandula pineal nesta época, quando só há uma dúzia ou 2 dúzias de anos atrás é que a ciência começou a dar alguma importância a esta questão. Agora vamos continuar com André Luiz dizendo assim: a influência dos espíritos sobre o intermediário, médium, não é? O chamado médium, é puramente mental, de envolvimento profundo, de domínio aceite, pelo que as comunicações não são incorporações, o que seria absurdo. Estamos a fazer uma análise daquilo que André Luiz falou, não é? Não vão à procura nos domínios da modernidade desta frase. Esta tem a ver com aquilo que André Luiz ensina, não é? Isto é, com o que André Luiz traz do mundo espiritual para que nós possamos discernir melhor. O nosso mundo mental é verdadeiramente um espelho. O nosso mundo mental é verdadeiramente um espelho. Vejam a profundidade desta realidade. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Quer dizer, nós, o nosso espelho que somos, recebe a imagem exterior. E nós, pela nossa forma de ser, de estar, de pensar, de agir, de sentir, refletimos aquilo que é nosso, atiramos, arremessamos, promovemos a projeção, não é? Na direção dos outros, das imagens que criamos, dos pensamentos negativos, dos pensamentos de crítica, dos pensamentos de calúnia, dos pensamentos negativos que muitas vezes nós conseguimos reprimir. Então vejam como nós podemos, enfim, alterar esse sentido dos pensamentos, porque nós, se nos habituarmos a ver o outro como um irmão e deixarmos de andar a querer fazer mal, toda essa emissão de pensamentos toma uma determinada direção e determinada frequência. Mas se nós continuarmos a pensar mal, a querer mal, etc., com certeza que essa emissão de pensamentos negativa vai projetar-se sobre os outros. Embora haja agora aqui um aspecto muito importante, que é assim: o outro merece. Jesus, no Evangelho, refere uma coisa curiosa, que tem às vezes, várias interpretações. Quando um espírito impuro sai do homem, ou quando a impureza emitida pelo espírito sai de nós para o outro, vagueia por sítios árvores em busca de repouso, no sentido espiritual, mas
pode dirigir-se em busca de objetivo. Não encontra, volta para a casa de onde saiu. Se eu emito um pensamento negativo contra alguém que não merece, esse pensamento choca, projeta-se nessa tela vibratória de não merecimento e volta para a casa de onde saiu. E volta para trás. É virar-se o feitiço contra o feiticeiro. É virar-se o pensamento negativo contra o outro, contra o próprio que emite esse pensamento. É receber de volta aquele pensamento que se emite. Então é muito importante ver como isto tem muito de real naquilo que agora se torna necessário analisar sobre um aspecto que nos diz muito e que é muito importante para nós, que é a questão das obsessões. É a questão das perturbações espirituais pela obsessão, pode ser por uma obsessão simples, pode ser por uma obsessão por fascinação, ou propriamente dita uma obsessão, ou pode ser até mesmo por uma subjugação. Porque entre a obsessão e a subjugação há uma diferença apenas de peso específico, quer dizer, a subjugação é uma força mental hipnótica, quer dizer, a pessoa passa a estar debaixo da força mental hipnótica. A obsessão simples ou a obsessão pura e simplesmente é uma coisa que pode ser diluída, pode ser aumentada, e portanto há aqui um nível de força mental diferente um do outro. A subjugação é uma força mental dominante. E nós temos isso, enfim, quer dizer, temos isso profusamente comprovado, por exemplo, nas brincadeiras de hipnose que nós vamos poder fazer, quando podemos dizer que no momento em que o autor da projeção mental domina o outro, hipnotiza o outro, passa a comandar a glândula pineal e a fazer com que exteriorize, o intermediário, exteriorize a vontade do agente e não deixe que, digamos assim, o intermediário exteriorize a sua própria vontade ou o seu próprio pensamento. Então, vejam como é importante perceber que nesta ação mental, nesta ação do pensamento sobre o sujeito, sobre as pessoas, reside uma importância fundamental de se perceberem, para saber como agir. Vamos dar um exemplo. Quando algum espírito domina mentalmente o outro, age sobre a glândula pineal e, portanto, cria ligações, cria liames de tal forma fortes que aquele microfone, aquela glândula fica sob a força mental do agente, do autor. Tornou-se, digamos assim, uma força mental mais forte e domina aquele que está fraco e que não consegue reagir. Quando o passista, ou quando o agente que vai transmitir energia de libertação ou de ajuda vai agir, tem que ter consciência que se a pessoa está debaixo dessa ação, a energia mental tem que ser projetada do que doa, né? Tem que ser projetada exatamente sobre o local em que a entidade está exercendo o seu domínio mental. E, portanto, tem que ser uma projeção energética sobre a zona da glândula pineal, concretamente, e vá laçando, vá quebrando, vá, digamos assim, retirando força a essa ligação, que, vamos ser claros, não se obtém de um momento só. Mas a gente chegou, projetou energia, o espírito afastou-se. Mas o facto de se ter afastado não quer dizer que tenha cessado a sua força mental. Porque é necessário perceber que em muitas dominações espirituais, o agente, o autor dessa dominação, não está junto do intermediário, do médium, do sofredor, do utente. Ou do paciente, está à distância. Porque é pelo pensamento que ele age. Isso é pelo pensamento, e o pensamento é instantâneo, o pensamento tem uma velocidade maior que a da luz. Pode estar a 100 km, pode ser a 1000 km, e a força mental exerce-se instantaneamente e domina o sujeito, domina o sensitivo. Então, quem está a dar o passo tem que ter essa noção. Primeiro, relaxar, quebrar esses liames, essas ligações. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É evidente que depois vem o tratamento espiritual, que é fundamental também levar a cabo, sobre o agente, sobre o autor. Tem que chegar um momento em que esse agente, esse autor, tem que ser chamado à pedra. Como Jesus sempre ficou com clareza, não é? Falando diretamente ao espírito, impondo a sua elevação espiritual. Vamos falar agora assim, a sua força moral. Então temos que levar a cabo uma ação tendente a que o próprio sensitivo, a própria pessoa sensível, a própria pessoa que está a sofrer a perturbação, crie energia física, mas também crie fundamentalmente energia moral, por forma a merecer, ter força para travar a ação mental daqueles que agem sobre ele e lhe limitam as suas reações. Ora, nada mais lógico do que quem dá perceba que ao colocar a mão sobre
o coronário, como Jesus fazia, embora Jesus tenha aquele poder impressionante que a gente não pode calcular, mas nós devemos ir progressivamente aumentando essa força mental, essa força interior, essa força magnética, essa força moral. E naturalmente, com a firmeza, afastar o espírito como Jesus fazia. Afasta-te, eu te ordeno. E naturalmente, em paralelismo, dizer à pessoa que tem que mudar, tem que se alterar, a sua força mental, tem que alterar a sua moral, tem que a sua conduta, tem que se reformar interiormente. São lições que a doutrina espírita nos traz e que está na altura de pôr-nos em ação. Logo, é muito importante, nesta questão, pensamento, na questão da força mental e na questão da mediunidade, que é aqui que está os ilhos da questão, não é? A pessoa que está a sofrer as injunções, as perturbações espirituais, tem mediunidade, sentem qualquer grau a presença do Espírito, podem não saber discernir isso. E nós temos a obrigação de ajudar, de ensinar a discernir. Mas a pessoa tem que ter essa consciência, que tem que mudar, que tem que transformar a sua vida, que tem que se aperfeiçoar, tem que fazer aquilo que Jesus apontou, por exemplo, às Marias, a Madalena e a Maria de Magdala. Não voltes a fazer. Não repetir o mesmo erro. Não criar condições para que se aproximem outras mentes doentias que vão agravando ou não deixem que se libertem os pensamentos negativos e, de alguma forma, até a incapacidade para a pessoa reagir contra as coisas que, na mediunidade, nesse exercício de espiritualidade da Terra que todos temos, essa natural necessidade de atravessar, que isso se altere, que se alterem os pressupostos e que haja realmente eficácia no tratamento. Gostaria agora só, estamos a aproximar do final da nossa explanação, de ver como que, no trabalho aos espíritos, no trabalho aos desencarnados, no trabalho aos agentes sobre a mediunidade, aos terceiros que agem dominando os intermediários, os médios, os sensitivos, os doentes, os pacientes, na necessidade que nessa ação de doutrinação dessas entidades haja o exercício da força mental. Não chega só no trabalho, por exemplo, de doutrinação dos espíritos, a pessoa estar ali quase que a olhar para o relógio, nunca mais o espírito vai, estou aqui já a perder o meu tempo, já falei tanta coisa, estou cansado de falar, e ele não ouve. Não, é necessário perceber que às vezes tem que ser a paciência, a serenidade, a tranquilidade e a insistência perante o espírito, sempre com a meta de fazer com que ele também perceba alguma coisa. Então tem que haver uma força mental grande que pode ser complementada pela intuição, desde que quem está a fazer o trabalho de doutrinação do espírito sinta que sozinho nada consegue e que precisa da ajuda daqueles que do outro lado acompanham, ajudam na tarefa que lhe está a ser permitido de fazer, cumprir. Então é muito importante a força mental de quem doutrina o espírito. E a força mental é tanto mais forte, é tanto mais importante, quanto mais conhecimento, quanto mais esclarecimento o doutrinador tem. É preciso que o doutrinador tenha um conhecimento por forma a aplicá-los no diálogo que tem que fazer com a entidade desencarnada, e esse diálogo não tem nada a ver, o doutrinador não tem nada a ver com a vida que está ali a passar, quer dizer, não tem nada a ver com as consequências da ação do espírito desencarnado e não tem nada a ver com o sofrimento do encarnado. Tem a ver com a sua capacidade e a sua necessidade de ajudar os dois. Ajudar o encarnado a ganhar força pelo conhecimento e também pela ajuda magnética, e o desencarnado também pela ajuda magnética, a projeção, o envolvimento magnético da entidade, e depois pela persuasão, pelo esclarecimento claro, que faça com que o espírito perceba que não está a ganhar nada com o caminho que segue e, portanto, só ganha mudando, só ganha alterando a sua vida, alterando aquele sentido da vingança que tem ou que manifesta exatamente pelo encarnado. É muito importante, então, perceber que a força mental também é importantíssima na doutrinação dos espíritos. E vamos tomar Jesus outra vez como exemplo. Quando se aproximava de Gadara e desceu das furnas dos cemitérios que ficavam nos morros, um homem perdido, conhecido na região como endemoniado, como possuído pelo demónio, quando desceu, gritando: quem és tu, Jesus de Nazaré? Jesus não disse: eu sou Jesus, olha aqui, toma cautela, espera aí. Jesus foi perentório e disse: e tu quem és? Foi firme. Está-me a perguntar quem eu sou, e tu quem és? Quase como dizer: tu quem és para me perguntar quem eu sou? No diálogo nós vamos ver a falange de entidades que manifestava através daquele homem perdido, subjugado, dominado pelos espíritos,
pelas centenas de espíritos. Eu sou legião. A legião era uma força de combate romana com centenas de homens. Eu sou legião. E depois veio a provar que, de facto, eram quase 2.000 espíritos que estavam ali conluiados naquela ação. Nós vamos ver a firmeza com Jesus trata o espírito. De forma que eles até, o porta-voz diz, não nos expulses. Ele próprio pediu, ou eles próprios pediram, não expulses. Se tens esse poder, como quem diz, não tens, mas vá lá. Se tens esse poder, manda-nos para aquela vara de porcos. Escolheram o caminho e tudo indica que mergulharam, de facto, os porcos no mar, agindo sobre eles, mentalmente, isto é, pela força da sua maldade. Mas Jesus nunca pediu ao Espírito, faça favor, veja lá, olha aqui e tal. Não, Jesus foi sempre perentório. Eu te ordeno, sai. É claro que para dizer isto, eu te ordeno, sai, tem que exteriorizar essa energia magnética, tem que exteriorizar essa força de elevação, essa força espiritual. E isto ganha-se, aqueles que pretendem seguir esse exemplo, ganha-se com a mudança de vida, com a mudança de pensamento, com a mudança de sentimentos, com o controle que está muito bem esclarecido, muito bem desenvolvido no Evangelho que Jesus deixou, na Boa Nova que ele trouxe. E, portanto, é necessário que nós aperfeiçoemos, não é que sejamos santos de um dia para o outro, que isso não é possível. A doutrina espírita, os espíritos dizem que nós seremos conhecidos pela transformação moral e pelo esforço que fizermos hoje em sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. É um trabalho permanente e contínuo. Não é dizer assim, a partir de agora não faço mais e no dia seguinte volto a fazer. Que foi um hábito que nós criamos nas religiões tradicionais, que chegamos à conclusão de que descarregávamos a caminhonete de pecados junto do sacerdote e no dia seguinte podíamos ir outra vez à vida com a caminhonete e carregar outra vez, até ao próximo descarregamento. Não se trata disso, trata de não fazer, de não repetir, de corrigir o nosso percurso, de corrigir os nossos hábitos, de nos aperfeiçoarmos. E, fundamentalmente, de amarmos indistintamente. Jesus falava que nós também devemos amar os inimigos, embora o esclarecimento seja claro. Não se podem amar os inimigos como se amam os amigos. Mas uma coisa é amar e outra coisa é odiar. Outra coisa é desejar o mal. E isto é que não está de acordo com a lei. Isso é que não está correto. Então é nesta perspectiva que achamos que é muito importante a ação mental do pensamento. Quando nós vamos dar o passo, nós vamos transmitir energia. Mas não podemos dissociar esta ajuda com a ajuda que brota do alto. E frequentemente, e nós sabemos, espíritas, sabemos isso, que ao concentrarmos, levar o pensamento ao alto, nós estamos a estabelecer uma corrente magnética, um circuito, uma circulação bionívoca, isto é, nas duas direções. Nós levamos o pensamento e do alto jorra o pensamento sobre nós. E esse pensamento que jorra, aumentado ou acrescido do nosso, faz com que ao projetarmos vai acaldeado pelas energias do mundo espiritual e pelas energias do mundo físico. E se constate que quem receba melhorias físicas e também receba alguma, digamos assim, algum alívio espiritual. É claro que esta problemática, que este sentido da emissão e recepção do pensamento, como nos íamos dizendo há pouco, é muito importante quando nós começamos a perceber que os tempos são outros hoje. Aliás, em todas as direções, os jovens não aceitam hoje aquilo que nós, no nosso tempo, há uns 50 anos atrás, nós aceitávamos. Hoje a coisa é tudo muito mais complicada, tem que ser tudo muito mais explicado, muito mais esclarecido e tem que ser permitido raciocinar e refletir sobre tudo. Quando Jesus dizia que nós conheceríamos a verdade e ela nos libertaria, pronunciava que hoje as coisas são ditas, mas a pessoa tem que raciocinar e tem que, compreendendo as coisas, pôr em marcha em si próprio e vencer os seus obstáculos e vencer as suas dificuldades. Então cada vez se torna mais importante, na vivência do espiritismo e do ideal espírita, agir de acordo com a verdade que liberta. Não é dizer assim, eu tenho poder, eu tenho uma força magnética grande, anda cá que eu vou-te libertar. Isso não adianta. Porque a pessoa pode dizer assim, mas eu não quero. E não adianta nada estar a dizer que vou, que consigo. E depois é outra coisa que é uma presunção muito grande que hoje ainda vemos, que é, Jesus não curou nem pouco mais ou menos toda a gente. E nós, às vezes, temos a mania que curamos. Temos a ideia que curamos tudo, temos um poder acima de qualquer suspeita. Sabemos tudo e mais alguma coisa. Nós vemos aí algumas obras, até publicadas, de pessoas que acham que sabem coisas mirabolantes do mundo espiritual.
E depois entra em confronto total com aquilo que a doutrina espírita estabelece. E há até, enfim, quer dizer, a contradição flagrante de pessoas que dizem, por exemplo, não, sigo Kardec, eu sou kardecista, eu sou espírita kardecista, e depois publicam obras que estão absolutamente em contradição com aquilo que está estabelecido na codificação. Em absoluto. E então é preciso que nós entremos no exercício de razão mais profundo para percebermos que estas coisas, que nós não podemos, digamos assim, ouvir os falsos profetas. Jesus preveniu que muitos viriam falar em seu nome, os falsos profetas. E nós vamos hoje vendo aí, à luz do dia, muitas, enfim, pessoas a falar do mundo espiritual de uma forma pior do que a mais baixa materialidade que nós possamos encontrar aqui sobre a Terra. E isso é necessário fazer a escolha. Não deixarmos que essas personagens mirabolantes, não é? De alguma forma fascinadas, de alguma forma acreditando que são alternativas a Kardec, por exemplo, como já se vai dizendo aí, Kardec já está ultrapassado. Nós temos que abrir os olhos e não permitir que os falsos profetas triunfem, porque o Cristo falou. Cuidado com os falsos profetas, que enganarão a muitos, mesmo até a muitos esclarecidos. Então, vamos pôr em marcha o exercício da moral cristã, que o Espiritismo retoma na sua pureza inicial. Vamos terem atenção, que não adianta andar a falar de caridade, e caridade, e caridade, e caridade, e depois exteriorizar uma caridade sem amor, uma caridade sem ação, uma caridade sem ação, sem trabalho. Não adianta nós dizer eu sou muito caridoso, eu acho que é caridade, mas não sei o quê. Mas depois não vivo. Não me apercebo dos dramas daqueles que nos rodeiam. Falo em teoria dos dramas, mas não os conheço no local, não os conheço diretamente. Não conheço as dores, sofrimentos terríveis porque passam essas pessoas. Falamos apenas em termos teóricos. Nós conhecemos muita gente a falar de espiritismo, muita gente a falar de ajuda espiritual, muita gente a falar de tratamento espiritual, muita gente a falar de Jesus, por exemplo. E não vão ao centro espírita. E não trabalham no centro espírita. E não dão exemplo na casa espírita. Falam em teoria, leem muitos livros, mas não conhecem a prática. Não conhecem a dor. As pessoas sofrem. As pessoas sofrem e não dormem e sofrem. Mas depois não baixam, não descem junto aos antros da miséria, da dificuldade e da dor e do sofrimento. E, portanto, falam teoricamente só. Não se devem admirar quando chegarem ao mundo espiritual, de pensarem que vão diretamente para o reino de Deus e depois terem que voltar à Terra para repetir, para reaprender, para conhecer verdadeiramente a mensagem de Jesus. Então retenhamos esta realidade. Hoje é muito importante perceber o que é o pensamento. Como emana o pensamento e a força mental de quem o emana. E que tudo isto está relacionado com muita clareza com aquilo que é a mediunidade, com aquilo que é a dor espiritual, com aquilo que é a dor física em relação. Vamos meditar e refletir um pouco sobre tudo isto. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.